Bom dia, estamos no ar com o programa Qualidade de Vida, novamente com o Dr. Carlos, médico da família e da comunidade. Hoje o tema do programa, vamos falar sobre o controle social na saúde. Doutor, seja bem-vindo, obrigado pela presença. Bom dia, Rodolfo, muito obrigado pelo telespectador, obrigado à TV Princesa por mais essa oportunidade. Muito legal. Doutor, o que você pode falar então para as pessoas sobre o controle social na saúde? Rodolfo, esse tema de hoje é um tema muito importante, ainda mais nesse período que a gente está vivendo, próximo às eleições, porque nos outros programas a gente falou de temas pertinentes à saúde, mas se a gente for olhar a questões que fazem parte da saúde, que está no pano de fundo disso tudo, que são as questões que permeiam decisões que vão impactar na saúde. Então, por exemplo, o cidadão chega numa unidade de saúde, o médico o atende, passa um remédio ou passa um exame que ele precise fazer, ou recomenda uma atividade física e ele não tem um dinheiro para ir na academia. Olha, de quem é a responsabilidade ou a corresponsabilidade desse processo? Quem que regula esse processo? Como que o medicamento chega lá? Então, hoje nós vamos falar como o cidadão, ele pode e deve participar na construção e forçando o sistema de saúde a funcionar corretamente. Então, o controle social na saúde é justamente essa questão de participação popular, a participação do povo na construção da saúde pública, na fiscalização do funcionamento das políticas públicas, no caso da saúde. Então, hoje esse tema é muito importante porque geralmente as pessoas, Rodolfo, tendem a assumir uma postura meramente passiva diante dos processos de gestão, diante dos processos políticos, diante da microgestão que acontece ali no nosso bairro, na nossa casa, na nossa comunidade, na nossa cidade. Então hoje nós vamos estar falando sobre isso. Controle social, a gente muitas vezes escuta setores dizendo que isso é ditadura, isso não sei o quê. Não, o controle social é justamente a questão da participação do povo nos processos decisórios. A gente tem uma cultura de que tudo são decisões dos políticos, seja nos vereadores, do prefeito, do presidente, do deputado, do senador, mas o controle social ele vem dizer, não, cidadão, acorde. Você precisa participar desses processos de construção, você precisa acompanhar. A cidadania, Rodolfo, envolve isso. A cidadania não é a gente de 4 em 4 anos votar e achar que está tudo certo. A gente precisa participar dos processos decisórios e existem instâncias de participação, seja no seu bairro, no conselho comunitário, seja no seu distrito, os conselhos distritais, há muitas unidades de saúde têm os conselhos gestores e existem também os conselhos de saúde, a gente vai falar sobre isso, vai mostrar vídeos sobre isso, e a gente vai falar aqui em Varginha, eu vou pedir para o telespectador esperar até o terceiro bloco, e a gente vai falar como que isso funciona aqui em Varginha e fazer um convite para a população participar nessa construção. Então, o controle social envolve isso. E lembrar sempre, Rodolfo, que a política, a gente às vezes tende a assumir o termo política com uma forma negativa, pela corrupção que tem no país, a falta de transparência em muitos processos, mas política nos atinge sendo a gente consciente ou inconsciente. Que seja, Rodolfo, pela nossa participação, a gente se inteirando dos processos. Porque se a gente também ficar parado na nossa casa e só achando que a gente não vai participar de política, a gente está enganado. O imposto que a gente paga, as decisões sobre determinados tributos, as decisões sobre quais medicamentos vão para a unidade de saúde, quais exames podem ser pedidos ou quais não podem ser pedidos numa unidade de saúde, por exemplo. Vamos fazer uma academia na praça, não vamos? O que isso envolve? Então, tudo isso é um conjunto de forças que o cidadão precisa se empoderar para participar. Muito legal. Vamos passar um vídeo rapidinho para vocês entrar um pouquinho mais a fundo nesse assunto. A Constituição de 1988, no seu artigo 1º, parágrafo único, ela consagra que a questão da participação das pessoas, ela se dá de duas maneiras. Ela começa dizendo que todo o poder nasce do povo, que o exerce diretamente ou através dos seus representantes eleitos.
Mesmo que a gente eleja prefeito, governador, presidente, deputados, vereadores, nós não perdemos o nosso poder. O nosso poder, ele estará sempre presente para a gente poder exercê-lo diretamente. E isto nós consagramos na área de saúde, também colocando na Constituição. A área de saúde, como a área de previdência e assistência social, as 3 áreas fazem parte da Seguridade Social, ela terá uma gestão, ela será administrada. O Conselho Gestor, ela terá uma gestão, como uma das diretrizes fundamentais, a participação da comunidade. Então, isso nasce muito antes da Constituição, pela necessidade de que cada um de nós ajude a cuidar dos seus destinos. Os nossos governantes apenas nos representam, mas eles não têm o nosso poder total. Doutor, após esse vídeo, o que você pode retratar mais para essa população que está nos assistindo? Esse vídeo mostra o professor Gilson de Carvalho, que é uma pessoa na saúde pública de muita relevância e um dos idealizadores do Sistema Único de Saúde. Então, o professor Gilson, ele militava muito nessa questão da participação da comunidade na construção do sistema. Então, já nos idos lá dos anos 60, 70, com um sistema de saúde muito difícil, né? O sistema de saúde, as pessoas nem tinham direito à saúde. A saúde era restrita a um grupo de pessoas que, se quem tivesse dinheiro ou quem tivesse carteira assinada trabalhando, né, poderia participar. Então, ele reforça essa participação da comunidade, a importância disso. Muito legal. No segundo bloco, a gente dá continuidade nesse bate-papo. Estamos de volta com o segundo bloco do programa Qualidade de Vida. No bloco anterior a gente estava passando um vídeo muito interessante. Você estava comentando sobre ele. Você queria concluir, doutor? Então, justamente que a gente está falando do vídeo da apresentação do professor Gilson de Carvalho, ele até escreveu um livro, tem disponível na internet, sobre a participação da comunidade na saúde, né, que a gente vai ter a ver se a gente disponibiliza na página do Conselho Municipal de Saúde de Varginha, e focando a importância dessa participação cidadã. Isso é muito importante. Muito legal. Temos mais um vídeo interessante aí para a população que está nos assistindo. Vamos assistir ele e a gente voltamos daqui a pouco. O controle social no Sistema Único de Saúde é previsto pela Constituição Federal no artigo 198, inciso 3, quando refere-se à participação da comunidade. Na Lei nº 8.080, onde é regulamentada como princípio, e ainda na Lei nº 8.142, que institui a participação da comunidade na gestão do SUS. Para que o controle social na saúde aconteça de fato, é necessário que o Conselho de Saúde cumpra com as suas obrigações. Sendo assim, compete aos Conselhos de Saúde elaborar um regimento interno, divulgar informações sobre a agenda do Conselho de Saúde, incluindo datas e locais das reuniões, mobilizar e articular de forma contínua com a sociedade, defendendo um SUS gratuito e de qualidade, promover capacitações continuadas para o exercício do controle social na saúde, saber as condições reais de saúde do município, acompanhar e fiscalizar o desenvolvimento das ações dos serviços de saúde, fiscalizar as ações de saúde a fim de verificar se as necessidades da população estão sendo atendidas, examinar as denúncias de irregularidades e, quando for o caso, encaminhar a outros órgãos. Estabelecer estratégias para o acompanhamento da gestão do SUS, conhecendo detalhadamente os objetivos, metas e indicadores do Plano Municipal de Saúde. Acompanhar a implementação das deliberações feitas pelo plenário. Os conselheiros de saúde devem analisar cuidadosamente o relatório de gestão, discutir a prestação de contas e as informações financeiras, para então poder aprová-las.
É dever dos conselhos de saúde apresentar critérios para o uso dos recursos do Fundo de Saúde, bem como acompanhar a movimentação e a destinação desses recursos. Resumidamente, o Conselho de Saúde acompanha se a aplicação dos recursos está sendo feita para atender às necessidades da população. Fiscaliza a movimentação de todos os recursos repassados. Verifica a coerência entre as informações prestadas pelos gestores e por quem realizou o repasse. Conhece como os recursos são movimentados. Analisa se os recursos estão sendo aplicados como estabelecidos no plano de saúde. Um importante espaço de participação são as conferências de saúde, que acontecem a cada 4 anos, onde a sociedade civil se reúne para avaliar os problemas e avanços do SUS, propondo ações que devem ser executadas pelo poder público nos próximos anos. Em todo o Brasil, são promovidas conferências municipais e estaduais de saúde, denominadas etapas prévias. Essas etapas têm como objetivo debater e aprovar propostas para serem discutidas de forma mais ampla na Conferência Nacional de Saúde. As propostas que forem aprovadas na Conferência Nacional de Saúde serão registradas em documentos próprios, passando a ter valor de deliberação que devem ser cumpridas pelo poder público. Nesse sentido, também compete ao Conselho de Saúde convocar uma comissão organizadora para a realização das conferências de saúde, bem como a elaboração de um regimento interno. Discutir e aprovar as propostas da Conferência de Saúde, as quais devem ser colocadas em prática. Proponha mudanças, apoie e manifeste sua opinião. A sua participação garantirá um sistema de saúde pública eficiente, comprometido com a qualidade de vida e voltado para os anseios da comunidade. A saúde depende de todos nós. Doutor, esse vídeo é importantíssimo também para as pessoas. Gostaria da sua opinião sobre esse vídeo. Esse vídeo, Rodolfo, ele mostra muito como que é importante as instâncias dos conselhos de saúde. A gente sabe que o Sistema Único de Saúde, pela Lei 8.142, que foi colocada no vídeo, ela estipula a criação dos conselhos, sejam municipais, estaduais e nacional de saúde, certo? Como instâncias deliberativas, instâncias de fiscalização. Então a gente acompanhou pelo vídeo o que um conselho de saúde, o conjunto de tarefas que passam pela mão do Conselho de Saúde. E a população ela precisa se empoderar disso, ela necessita dessa participação para que um conselho realmente flua, para que não haja ali no Conselho de Saúde interesses sem ser os da população. Porque se a gente não participa de determinados processos, alguém vai ocupar aquele espaço. E os interesses das pessoas que ocupam aquele espaço, será que é o interesse da população? Esse é um questionamento. Na nossa cultura brasileira, tem muita dificuldade das pessoas participarem desses conselhos. Precisamos mudar essa visão, né, doutor? O que a gente precisa é que vocês participem dos conselhos que existem para ajudar na construção de leis, né, e de ações que pode ajudar todos a ter saúde e qualidade de vida. Vamos fechar o bloco aqui e a gente vai voltar no terceiro bloco aí para a gente finalizar esse bate-papo aqui. Estamos de volta com o programa Qualidade de Vida, novamente o Dr. Carlos. Dr. Carlos, você quer dar uma pincelada aí para as pessoas aí em casa aí que estão nos assistindo? Então, Rodolfo, a gente estava falando sobre o segundo vídeo que a gente acompanhou, sobre os conselhos de saúde, a estrutura, e lembrar que tem as conferências de saúde que são abertas para a população. E nessas conferências de saúde são eleitos os delegados municipais que irão para a conferência estadual, e na conferência estadual serão eleitos os delegados que vão para a Conferência Nacional representar o seu estado, representar o seu município, e as deliberações da Conferência Nacional viram resoluções que vão nortear as decisões políticas em esfera nacional. Então, para você ver como que o Sistema Único de Saúde está estruturado nessa forma da participação popular. Então, o cidadão é importante ele conhecer isso, é importante que
Existem leis que colocam a saúde como um direito e isso foi conquistado. Isso não conseguiu da noite para o dia, isso foi fruto de uma luta de décadas. Então a gente precisa lutar, se unir para manter isso, para fomentar a saúde pública, incentivo à saúde pública. Muito bom. Precisamos de todos, né, na construção de um SUS melhor. Doutor, vamos falar um pouquinho agora do Conselho Municipal de Varginha, de Saúde de Varginha. Sim. Com grande satisfação, Rodolfo, que eu trago aqui para falar um pouquinho sobre o Conselho Municipal de Saúde de Varginha, porque atualmente eu estou como vice-presidente do Conselho, né? Porque a estrutura do Conselho, o Conselho primeiramente ele foi criado em 1990, né? Uma lei sancionada, porque teve essa lei federal que preconizava a criação dos conselhos, aí você tem as leis municipais para poder criar o conselho. Então quem quiser conhecer um pouco dessa história, que é muito interessante, acesse o site do Conselho, Conselho de Saúde de Varginha.org.br. Se você for lá no Google, colocar Conselho Municipal de Saúde de Varginha, a primeira link que vai aparecer lá para você clicar. Lá no site do Conselho tem várias questões interessantes. Então, o Conselho, os Conselhos de Saúde, Rodolfo, eles são estruturados justamente para colocar o usuário, né, dar voz para a comunidade. Por que eu digo isso? Como é que é composto um Conselho de Saúde? Os conselheiros de saúde, eles representam entidades, eles representam instituições que vão tomar assento na composição desse conselho. Então, por exemplo, eu tenho uma entidade da sociedade civil, que ela elege um representante, ela pode concorrer a uma vaga do conselho, né? E o conselho, 50% das vagas é destinado aos usuários. 50% das vagas de conselheiro é destinado aos usuários. 25% das vagas do conselho é relacionado para os trabalhadores da área da saúde. E 25% das vagas do conselho é destinado à gestão e aos prestadores conveniados ou não. Os prestadores privados, conveniados ou não. Então, para você perceber o quanto que 50% para ter um peso maior da população. Mas, culturalmente, como você disse, infelizmente, a nossa população não tem uma participação efetiva. E é um local onde nós podemos colocar demandas. Olha, meu bairro está tendo problema em relação a essa situação, está faltando medicamento, a gente não está tendo condições de fazer estruturar uma academia no bairro, uma academia de bairro, como é que a gente pode fazer isso? Está havendo cobranças indevidas de procedimentos que deveriam ser realizados pelo SUS, determinados procedimentos não estou conseguindo fazer pelo SUS, mas entender que também, mais além da demanda individual, né, é a gente entender a questão da comunidade, da necessidade da comunidade. E o conselho, como é que ele funciona? As reuniões, Rodolfo, do conselho aqui de Varginha, fica o convite para a população, pessoas, participem, vamos ajudar a construir as políticas de saúde pública aqui. No conselho são aprovados os planos municipais de saúde, os relatórios de gestão que vão nortear as ações de saúde. Isso é muito importante, né? A gente também tem a questão fiscalizadora da aplicação de recursos. Então, quanto mais a população se empoderar desse processo, mais transparente, melhor vão ser as ações e mais pertinentes as ações para a população. Então, as nossas reuniões acontecem às terças-feiras, às terceiras terças-feiras do mês. Então, assim, você conta lá no calendário, a terceira terça-feira é a reunião do conselho. Primeira chamada às 6h30, segunda chamada às 7 horas. Na onde? Na Câmara dos Vereadores. Lá na Câmara que acontecem as reuniões do Conselho de Saúde. E essas reuniões, a gente tem, o usuário, ele tem voz. Ele pode pedir a palavra, pode colocar a situação. No site do Conselho você tem um calendário certinho da programação anual. Você tem também no site diversos materiais, acesso às atas das reuniões anteriores no site do Conselho. Você tem também como, Rodolfo, fazer questionamentos, denúncias, elogios, sugestões, críticas por formulários
online, onde só a mesa diretora do conselho tem acesso aos arquivos. Então, o indivíduo, às vezes, ele não quer se identificar, ele pode ir lá no site do conselho, fazer essa denúncia, ou também pessoalmente no conselho. Ele pode ir pessoalmente na sede do conselho, que fica na rua Delfim Moreira, 246, sala 101, 102. A gente tem um nosso técnico administrativo que está lá para acolher as demandas. Temos um telefone, Rodolfo, que é o 3690-2211, também para poder ligar, para participar do conselho. Então, você vê que tem vários canais para a gente poder participar. Se tiverem dúvidas também, a gente está lá aberto a sugestões, críticas. Então, a população, é importante ela ter essa informação frequente, né? Você que é profissional também da área da saúde, vá, frequente as reuniões do conselho, coloque a sua visão, vamos ajudar a construir um sistema de saúde público de maior qualidade, de maior eficiência, né? E vamos participar. Não só na questão do conselho, né, mas a participação cidadã de uma forma geral. Os conselhos comunitários também são muito importantes, as reuniões da Câmara de Vereadores também são muito importantes. Muito legal. Espero que vocês em casa tenham um pouco mais de consciência, né, e vão participar da construção da nossa cidade, do nosso país, tornar um lugar melhor para todos, principalmente começando com a saúde, outros conselhos como o doutor diz, né? Precisamos que vocês aí em casa, né, se movimentem para a gente ter uma cidade melhor e a gente conseguir alcançar nosso objetivo. Doutor, obrigado novamente aí por sua presença e espero contar você no outro programa para a gente levar mais informação. Muito obrigado, Rodolfo, e é um prazer estar aqui novamente. Muito bom. Lembrando que a construção do programa pode ser através de opiniões de vocês. Pode entrar em contato com a TV Princesa, que nós estamos aqui para levar essas informações e para esclarecer vocês. Muito obrigado, um ótimo dia para vocês.